Então, quando essa mediação ela é utilizada, né? Então, acho que foi a Darlene e a Thalita já falaram sobre o método de preocupação compartilhada, né? Que é usado em situações de bullying. Então, a mediação a gente usa em conflitos que não se resolvem espontaneamente. Então, alguns se resolvem. Então, eu não tenho que ir lá e meter o dedo, né? Porque o conflito é dele, né? Outros são fatos comuns do dia a dia, como eu falei no começo da nossa conversa, ou alguns fatos cotidianos que são graves, alguns delitos, mas nunca, né? Assim, a gente usa mediação em situações de abuso, de maus tratos, de assédio, de bullying, que são questões com uma mediação bem diferente, tá bom? Então, primeira coisa, agora a gente vai começar a pensar na técnica. Aconteceu um conflito na escola. Estou eu como coordenadora, como orientadora, como supervisora, como monitora, como professora, né? Primeira coisa que eu tenho que responder para mim essas 3 perguntas. Estamos todos calmos? Porque se eu não estiver calmo para mediar, eu preciso dizer, fulano, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu, mas eu estou muito nervosa, eu não consigo agora, a gente retoma depois. Se eles estiverem nervosos, eu preciso dizer, fulanos, a gente precisa conversar sobre isso, mas tô vendo que vocês estão nervosos ainda. Quando vocês se acalmarem, a gente retoma. Porque na hora do caos, ninguém resolve nada, né? Ninguém consegue conversar, então não é horário de conversar. Então todos precisam estar calmos. Se eu tô muito envolvida, inclusive porque com o meu sobrinho que estuda nessa escola, fulano, você resolve porque eu tô envolvida emocionalmente nessa situação? Né? A segunda pergunta que eu preciso responder, eu acredito que o conflito é da criança, é deles. Esse é uma coisa, parece muito óbvia, mas eu preciso sempre colocar isso na minha cabeça. O conflito pertence a ele, a ela, não a mim. E é uma chance, inclusive, de eu não me envolver tão emocionalmente com isso e conseguir fazer a mediação correta, né? Adequada. E a última pergunta, eu acredito que eles são capazes de resolver? Se eu responder sim para essas 3 perguntas, eu estou pronta para começar a mediação, tá bom? E aí, outros princípios que a gente também, que as mesmas autoras, inclusive, né, continuam no livro, né? Então, quais são? Assumir a responsabilidade para a segurança física, então, se eles estão brigando, não é um horário de conversar, se precisar segurar, eu preciso segurar para que ninguém se machuque. Usar os métodos não verbais para acalmar as crianças, então, às vezes, vou colocar a mão no ombro, respira comigo, né? Às vezes a palavra se faz desnecessária. Encorajar as crianças a tentarem resolver os conflitos por si mesmas. Então, quando ela chega para mim, aconteceu isso, isso e isso. A primeira coisa que eu tenho que falar, com quem você tem que falar? Com ela. Ah, você vai sozinho ou você quer minha ajuda? Quando eu pergunto com quem você quer falar, não é uma pergunta jogada ao vento, né? Eu estou dizendo para ela, você tem que resolver o seu problema com quem é de direito, né? Inclusive para que sejamos adultos resolvendo problemas com quem é de direito. Então, olha, você pode tentar, se você não conseguir, você me chama. Né? E daí, muitas vezes, na grande maioria das vezes, isso não funciona e eles vêm solicitar nossa ajuda, né? Eu preciso reconhecer e validar os sentimentos. Eu entendo que isso te deixou chateado, em vez de falar, né? Não foi nada, imagina, você vai ligar para isso? Não, eu preciso validar, reconhecer esse sentimento. Ajudar as crianças a dizerem umas para as outras, né? A se escutarem, dizerem o que querem, o que sentem. E muitas vezes, a gente vai ver já já, né? Quando eles começam a explicar, eu preciso declarar o problema, porque eles estão envolvidos com muitas emoções. Então, às vezes, entendi. Então o problema é esse, né? Preciso dar oportunidade para que eles sugiram soluções, mesmo eu achando, nossa, o melhor caminho é fazer isso. Eu preciso deixar que eles tentem. Então, como que a gente vai resolver essa situação? Eu preciso que eles opinem, que eles possam recusar, inclusive, né? Eu posso dar soluções quando eles não tiverem, mas eles podem combinar nesse acordo, mas se eles não concordarem, eles podem também rejeitar. Não, eu não concordo, eu não quero que termine assim. Né? Então, eles podem, eu preciso sugerir que eles deem a solução, se eles não derem, eu posso sugerir, que tal se a gente fizer isso, isso e isso? Eu concordo, e você? Eu não. Então vamos pensar de um outro jeito. Você tem alguma ideia? Não é você tem alguma ideia melhor, é você tem alguma outra ideia, né? Ou então, quando as crianças perdem o interesse no conflito, eu também abandono, porque lembra, o conflito é delas,
né? E a gente precisa também ajudar as crianças a reconhecer as suas responsabilidades numa situação de conflito e, quando necessário, dar um espaço também para que eles compensem, para que eles reparem, né? E ajudar as crianças a restaurarem esse relacionamento, mas sem ensinar essas crianças a serem insinceras. Pede desculpa. Ela tá morrendo de raiva, né? E às vezes não vai, a desculpa não vai sair, porque eu ainda tô chateada, né? Enfim. Então vamos continuar as partes técnicas. Então, só para a gente entender o que a mediação precisa dar conta. Então, aconteceu um conflito, vamos imaginar interpessoal, né, entre duas crianças ou adolescentes, ele aconteceu no plano físico, né? Então, aconteceu aqui entre nós. A mediação, ela precisa trazer essa situação que aconteceu em plano físico para o plano mental. E por que eu faço isso? Porque eu quero que eles cheguem à tomada de consciência de como resolver, né? E eu vou ter que fazer esse processo que está nessa imagem da tela durante muitas e muitas vezes até que se chegue à tomada de consciência. Mas a primeira coisa é passar para esse plano mental. São eles que vão ter que pensar sobre isso, né? Pensar, reconstituir, comparar, antecipar, fazer escolhas, até que elas generalizem todas essas situações. A gente já fez isso tantas vezes que eu consigo generalizar essa forma de resolver conflito para qualquer outra, então aconteceu a tomada de consciência. Então, esse é o processo que acontece, né, rapidamente, mas que precisa acontecer no cérebro, na cognição da criança em cada mediação que a gente faz. Não é a gente que fala, blá, 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 você não deveria ter feito isso não foi legal, ele ficou muito chateado, porque eu vi, foi isso que você fez. Quem tem que falar tudo isso é a criança. Esse processo todo tem que acontecer aqui, não na boca da professora, do professor, da orientadora, do orientador, dando sermões, né? Então, que questões que eu uso, então, Sandy, para mediar? Então, a primeira coisa, né, assim, a primeira coisa que eu preciso garantir é a reconstituição. Eu preciso que eles reconstituam mentalmente tudo o que aconteceu. Então, eu vou ouvir todas as partes. Me conta o que aconteceu. Ah, ele pegou a bola que... Aí, e você, me conta o que aconteceu. Eu estava jogando e daí eu queria a bola, mas a bola estava no pé dele, eu fui lá e peguei. Eu preciso que os dois contem. E daí eu declaro o problema. Ah, entendi. Então você estava jogando, mas você estava sem bola, e aí você queria a bola, você foi lá e pegou com ele. Foi isso que aconteceu? Eu declaro. Né? Então, o primeiro que eu preciso que eles reconstituam mentalmente. Aí eu preciso que eles pensem sobre o que motivou cada um a agir daquela maneira. Mas por que você pegou a bola assim dele? Que foi sem pedir? Foi isso? Por que você pegou desse jeito? Ah, porque eu nem pensei em pedir. Ah, então você nem lembrou que você tinha que pedir, você foi lá e tirou? E às vezes eles falam, porque eu estava bravo com ele. Ah, entendi. Então você estava bravo de outra situação, você foi lá e tirou? Então eu preciso fazer com que eles pensem também na causa. E o que eu faço depois? Eu não julgo. Eu só repito. Eu só falo de novo o que eles disseram. E daí, então, uma outra fase importantíssima é eles falarem como eles estão se sentindo. E como você se sentiu quando ele agiu dessa maneira? Diga para ele. E você, como você se sentiu quando ele agiu dessa maneira? Diga para ele. Só esse começo já dá conta que não tem um vilão e um bonzinho, assim, mas que cada um teve um motivo, justo ou não, mas teve o seu motivo, e isso precisa vir à mesa. Aí depois que eles falam um para o outro, eu estou muito bravo, eu estou muito irritado, eu não gostei que aconteceu isso, a gente vai para um outro exercício, eu já estou acabando, tá, meninas? Para um outro exercício que é o de descentração, né? Que é ajudá-los a se colocar no lugar do outro. E se fosse com você, se acontecesse com você, como você acha que ele se sentiu? E muitos alunos fazem assim, eu não ia ligar, eu não ia ligar. E a gente às vezes vai ter que dizer, ah, você não ia ligar, mas ele ligou. Né, ele ficou dessa maneira. Mas eu preciso fazer esse exercício de um se colocar no lugar do outro. Agora imagine, quanto menor a criança, mais eu tenho que desenhar essa situação. Imagina que está acontecendo de novo, né? Está acontecendo isso, ele vem e faz isso com você. Como você se sentiria? Né? Então eu preciso muitas vezes desenhar, até trazer a imagem na cabeça da criança para ela fazer esse exercício de sentir o que o outro sentiu.
E daí eu vou para um outro aspecto também cognitivo que precisa ser trabalhado na mediação, que é de que forma que vocês poderiam ter feito isso sem você ir lá e pegar a bola e quando ele pegou a bola você ir lá e dar um soco nele. Ah, eu poderia ter pedido. Ah, pedir é uma boa ideia. Se ele tivesse pedido, acho que você teria dado a bola? Ah, eu teria. Às vezes não, né? Ah, teria. Olha, se você tivesse pedido. Então, numa próxima vez que você quiser muito essa bola, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou pedir, legal. E numa próxima vez que ele pegar a bola da sua mão, em vez de dar o soco, o que, que você vai fazer? Eu vou falar. Vai falar o quê? Devolve minha bola! Ah, tá bom, entendi. E aí, então, às vezes eu vou ter que, em algumas situações, a gente vai ter que dar algumas escolhas, né? Vocês preferem continuar brincando sem puxar a bola um do outro e sem um bater no outro? Ou vocês preferem parar de brincar e fazer outra coisa? Ah, não, a gente vai brincar sem pegar a bola do outro. Sem... Ah, beleza, então, combinado. E tem alguma coisa que vocês possam fazer para que ele se sinta melhor? Ah, desculpa. E às vezes a criança vai aceitar, às vezes a criança não vai aceitar. Ah, deixa que eu conserto para você, né? Ou então, se eu rasguei, eu vou lá e busco um outro papel, eu faço o desenho, eu colo. Você está sem mochila, eu te empresto a minha mochila. E aí por isso que eu falo que às vezes a desculpa é desnecessária, porque essa reparação é muito mais rica, né? Enfim. E aí, por fim, né, o objetivo dessa mediação é conduzir os alunos a sintetizar esses valores, assim, experimentar nessa mediação. E fundamental nesse processo é a linguagem do professor, né, é uma coisa do educador, do adulto, a gente precisa estar muito atenta à forma de conversar com essas crianças, a possibilidade de abrir para que eles falem dos seus sentimentos para os outros, e, se necessário, quais são as sanções que a gente precisa usar, e as sanções que a gente sugere são, né, são as sanções por reciprocidade. E só alguns exemplos, né, quando a gente fala de linguagem, algumas coisas, algumas formas de resolver conflito que muitas vezes nós adultos fazemos com eles, né? Peça desculpas para o seu colega, empresta a tesoura para ele. Gabriel, olha para ela parece uma jararaca, então para que você vai se chamar disso? Cada criança ganhou um doce, então vocês não precisam brigar, mas guarde para comer na hora do recreio, porque senão vai cair papel, vai sujar tudo, né? E vejam outra forma. Fale a ele o que você deseja e por que você acha que dessa forma será melhor. Como você se sentiu quando percebeu que seus colegas do grupo preferiram outro tema? Como ela poderá saber que a maneira como falou deixou ele chateado, se vocês não disseram isso a ela? Me conte o que aconteceu, o que ele fez que te deixou tão zangado? Enfim,